melhor que nós estamos vivendo, porém estamos trabalhando bastante para que a gente possa dar a volta por cima, e contamos muito com o apoio de vocês, quando for fora de casa, com a energia positiva, e dentro de casa, com a vibração de sempre, para que a gente possa reverter esses resultados negativos que estamos vivendo no momento. Rogério, eu queria que você falasse aí da torcida, né, que daqui a 1 ano e 2 meses, se não me engano, já é o terceiro período de reconstrução, assim, podemos dizer, que você passa dentro do clube. Queria que você falasse um pouquinho dessa dificuldade de reconstruir o elenco, o jeito de jogar. Sim, essa é uma maior dificuldade de um treinador de futebol, é remontar uma equipe, né? Quando você vai montar é muito mais fácil que remontar, né? E nós estamos passando pelo essa terceira remontagem de elenco, assim, que vai ser bem difícil. Essa está sendo a pior, até porque o nível de competitividade e excelência que chegamos, né, faz você ter um alto grau de cobrança sobre você, né, de exigência, e nós não conseguimos atingir esse momento ainda. Muitas pessoas acham que, como a parte do treinador é só 4-4-1, 4-2, só o esquema tático. Não, vai muito além disso. No futebol a gente fala sobre princípios do jogo, né? E isso que é o maior diferencial de um treinador, onde ele cobra uma abordagem sobre o adversário, onde ele cobra a linha de passe, cobra a parte de jogo. Então, esse que é o diferencial, e isso requer tempo, né? E nós aqui, com muitos jogadores novos que estão chegando, fica essa distância entre eles, né? Uns já estão aqui há muito tempo, já fizeram os trabalhos, já outros iniciamos logo quando a gente voltou, e outros chegando agora no meio do caminho, né? Então, ou seja, quando você quer dar um passo maior, você tem que regredir um pouquinho para inserir os outros. Então é sempre muito difícil esse início de trabalho. E é nesse sentido que o Lucas Martins, da Soccer Sports Rio, enviou uma pergunta para a gente. Rogério, a que ponto o impacto na saída de atletas? Uma espinha dorsal do Walter Vanderbilt, Alex Vinícius, Luciano Naninho, Pedrinho, Lelê, essa saída de atletas importantes vem causando um rendimento da equipe. Que impacto? Então, muito grande, né? Obviamente a gente vinha de uma sequência muito boa de jogos, de desempenho também, principalmente desempenho, não só de resultados, mas desempenho muito satisfatório. E você perdeu um na fase defensiva, um na parte de criação e dois na parte de finalização, né? E esse está sendo o nosso maior problema. Na concepção do setor ofensivo ali é o que a gente mais está trabalhando nesse momento agora, para que nós conseguimos dar um parâmetro ali, dar um equilíbrio maior, até porque antes nós tínhamos, na Série C do ano passado, nós tínhamos extremos de muita velocidade, muito agudos, né? No Carioca já foi diferente, já foi mais agudo, com o Lelê fazendo essa função, né? Ali por dentro, e ele levava o nosso time para frente, e agora nós não temos um centroavante com esse perfil, e estamos buscando os extremos com esse perfil, né? E outros tentando mudar um pouquinho eles, com trabalhos para que eles possam ser um pouco mais agressivos. E assim nós vamos tentar melhorar nosso time. E é nessa pegada aí de trazer jogadores, de achar peças ali, que o Natan, do GE, questionou. Queria saber se você, nesse processo de reposição de peças perdidas, depois do Carioca, você pretende contar ainda com mais reforços? Em quais as posições que você sente maior carência dentro do plantel do Walter Redondo? Então, a montagem de elenco é muito difícil, né? Nós tivemos um trabalho muito grande para o Carioca, e chega agora você tem que remontar. Porque todo o trabalho que você faz, você conta jogadores para ser titular, outros para ser reserva ali para estar brigando, né? E no Carioca nós tínhamos um time titular muito bom, porém não tínhamos um elenco tão qualificado, nós tínhamos pouca peça de reposição, né? Então, com isso nós tínhamos, e acabamos perdendo os de maior excelência que nós tivemos. E com isso temos que remontar. E acaba que, nesse meio, é uma briga surreal, né? Perdemos muitos jogadores que nós tínhamos interesse, perdemos para outras equipes de Série B ou de Série C, né? Até de Série D, alguns times que têm um investimento maior que o nosso conseguiram pegar esses jogadores. Outros que vêm e conseguem desempenhar um bom papel, outros que não conseguem. Então, essa parte aí da chegada de alguns, de nós fazermos um time coletivo, um time coeso, é o maior dificultador do nosso trabalho, né? E esperamos que a gente consiga fazer isso o mais rápido possível. E estamos tentando trazer outras peças também importantes, até porque trouxemos o Caio Vitor, que acabou se lesionando, trouxemos o Ellison, que nem chegou a estrear e teve uma lesão que capaz nem de ficar conosco. Marcão na zaga, teve uma lesão.
um jogador que veio e pediu para ir embora, o Gobo. Então, ou seja, a gente constrói e tem que reconstruir no meio do campeonato, né? Mas vamos conseguir voltar a trilhar os momentos vitoriosos de Volta Redonda. E o Lucas Inácio, da Rádio Sintonia Esportiva, de acordo com o boletim Voltaço na semana, teve a chegada de um goleiro, né, o Jean Drosen, que veio Jacuipense, lá da Bahia, eleito o melhor goleiro do Campeonato Baiano. E essa chegada dele é uma preocupação que tem com o setor defensivo? Então, o mercado ele é agressivo, né? E nós temos a posição do nosso goleiro, o Vinícius, né? Está recebendo muita proposta, possivelmente vai sair daqui a algum tempo. E o Jean, um goleiro que nós já tínhamos monitorado anteriormente, nós já queremos contar com ele. E com isso agora que conseguimos trazer ele, né? Tem problema lá com o negócio de contrato, porém agora veio. É um jogador que dispensa comentário, um jogador que fez um baita de um campeonato baiano, foi vice-campeão, eleito o melhor jogador, melhor goleiro da competição. Então vai chegar aqui para nos ajudar bastante, e assim esperamos, né? E agora falando um pouco desse início na Série C do Campeonato Brasileiro, o Marcelo Cunha da Rádio Grande Rio, o Lucas Inácio da Rádio Sintonia Esportiva perguntaram por que esse início não tão bom do Volta Redonda na Série C? E, Rogério, o que está faltando à Volta Redonda para conquistar essa primeira vitória na competição? Então, o início não está sendo bom, o momento que a gente está vivendo, né, é muito ruim, complicado, esse desentrosamento ainda, que está nos causando um impacto grande, de 2 jogos com 2 derrotas, porém, não vai fugir muito disso os jogos, né? Apesar da derrota aqui para o Pouso Alegre, nós tivemos maior controle do jogo, perdemos inúmeras chances de gols até fatalmente, situações claras de gol perdemos, né? Onde poderíamos ter empatado até ganho o jogo, e depois lá contra o Floresta a mesma situação, porém agora precisamos nos conhecermos, né? Fazer a liga entre os jogadores. Não adianta você ter um bom jogador aqui, um bom jogador ali, e sim precisamos dar a liga entre eles. E obviamente também que eles entendam o que eu busco de entendimento de jogo, né? O que precisamos fazer para que a gente possa qualificar o nosso trabalho. E assim nós vamos buscar. Essa semana foi maravilhosa, muito boa de trabalho, e a nossa expectativa é fazer um grande jogo lá contra o Brusque, que a gente venha com os nossos primeiros pontos aqui de volta para o Rio de Janeiro. Você chegou até a falar que vai buscar a vitória agora contra o Brusque. O Marcelo Cunha perguntou, o que é preciso para vencer esse Brusque no domingo? Então, precisamos jogar e fazer os gols, né? Até porque se nós tivéssemos feito os gols, que as chances que nós tivemos nos 2 primeiros jogos, nós teríamos pelo menos empatado os jogos ou ter vencido as partidas, né? Então, precisamos melhorar um pouco mais o combate individual. Isso é uma coisa que precisamos melhorar, até porque no jogo contra o Pouso Alegre, apesar de ter corrido, foi a nossa maior métrica e maior intensidade de jogo que a gente mais correu aqui no meu comando, porém perdemos alguns confrontos individuais, né? Onde até gerou um deles foi o gol que o time do Pouso Alegre fez, né? Com chute fora da área. Perdemos 25 bolas, 25 divididas a mais do que o adversário. E isso que precisamos melhorar, porque cada confronto, cada disputa pode definir a partida, né? Eu acho que o espírito da equipe está bom e estamos melhorando nesse sentido também. E o Gustavo Guerra, da Rádio Roquete Pinto, Rogério, o sistema ofensivo do Voltaço se modificou bastante, né, desde o Carioca, e alguns jogadores importantes saíram, o time contratou 3 peças para o ataque, e nas 2 primeiras rodadas da Série C o sistema ofensivo também rodou bastante, de uma partida para outra. Como achar o ponto de equilíbrio na equipe para o ataque voltar a fazer muitos gols como foi no estadual? Então, o início até foi um dificultador, até porque ainda pegamos o Bahia, muitos ataques chegaram naquela semana, e pegamos o Bahia e logo depois tínhamos o jogo da Série C. Então acabou até que foi um pouco treino, né? O outro logo de seguida também. Então essa semana tivemos um pouco mais tempo para trabalhar, para intensificar essa parte ofensiva, coletividade entre eles, de ações que eu peço para que eles possam fazer. Então, por isso que eu creio que nesse jogo vai melhorar bastante. E acaba que não tem jeito, você tem que tentar achar soluções. Se uma não deu certo, nós temos que buscar outras para que a gente consiga achar essa combinação. Eu acabei de falar um pouco anteriormente.
Não adianta ser só um bom jogador ou só um bom jogador. Não, tem que dar liga. Se não der liga entre eles, como que eu vou conseguir fazer os gols? Eu não posso ter 2 jogadores de posse de bola e que um não seja agressivo, para pisar na área, senão o Ítalo vai estar sempre o tempo todo sozinho na área. Então, são coisas que não é só colocar o atleta, tem que ter um entendimento tático, né? E que o atleta consiga fazer isso para que a gente possa dar liga, dar uma coletividade maior e o conjunto que todo time de futebol precisa ter. E o Michael Santos, da Rádio Antena Esportiva, para melhorar o poder ofensivo do Volta Redonda, encaixa no seu estilo de jogo, entrar com 2 centroavantes juntos? Não, nem um pouco. Até porque não temos essa característica, né? Vamos supor, se fosse ano passado, Lele e Bruno Santos, ok, sem problema algum. Eram 2 caras agressivos, 2 caras agudos, 2 caras que faziam recomposição. Hoje no elenco aqui nós não temos esses atletas com esse perfil. São perfis diferentes, não comparando um com o outro, são jogadores de potencial, porém com outras características, né? São jogadores mais de retenção, mais de área. O Ítalo sai um pouquinho mais, porém o Samuel e o Macário não são jogadores de tanta flutuação, são mais jogadores de área, então acaba não sendo o que a gente pensa para o nosso time, né? Porém, nada que no meio de um jogo, se usa de jogo, como aconteceu contra o Bahia lá e contra o Pouso Alegre aqui, de colocar 2 com referência, pode acontecer. Porém, iniciar o jogo, não pretendo fazer isso não. E o Matheus Cisnante, da Rádio CZFM. O time tem jogado o seu armador numa linha de uma formação 4-3-3, em linha com 3 volantes, um pouco avançados, né, que é o Bruno Barra, Dudu, Henrique, e tem tido um êxito em posse de bola como no último jogo, mais de 60%. Mas essa construção fica muito burocrática devido às características dos novos jogadores, tanto na defesa quanto no ataque. O que vai fazer para corrigir esse problema, além da falta de entrosamento dos novos atletas? Exatamente isso, perfeita pergunta, perfeita colocação. Nós perdemos alguns jogadores, nós não temos hoje nós temos uma construção legal, porém não é tão boa quanto era antes, né? Mas vamos melhorar, isso é trabalho, isso é dia a dia, isso é tempo, então isso nós vamos conseguir, né? E foi exatamente, no jogo do Floresta, o Floresta é um time que jogava mais pelo contra-ataque, então qual foi o meu ponto de vista? Foi colocar 3 volantes, mas quem tem a sustentação e não tome gol de bobeira. Infelizmente, saiu muito rápido o nosso controle, tomamos o gol com 4 minutos, com 2 minutos, o outro com 15, então você fica desnorteado. E acaba acontecendo exatamente isso que você falou. Você tem a posse de bola porque você tem a superioridade no setor, porém você não tem a agressividade ao último terço. E aí que está o meu problema, entre aspas, né, que eu estou tentando solucionar. Né? Nós não conseguimos jogadores que nós queríamos desde antes. Um por problema na justiça com o clube dele anterior, outro porque estava jogando no campeonato estadual ainda, então nós não conseguimos eles. Estávamos trabalhando com o que nós tínhamos, e os que nós tínhamos não tinha agressividade ao último terço, né? Então fica nessa, tu tem a posse para tu não ter agressividade, então tu acaba não conseguindo entrar, né? Porém, como eu falei, essa semana eu fui muito enfático nisso no treinamento, trabalhando muito isso. Os treinamentos nos deram resultado positivo. Agora temos que ver o desempenho na hora do jogo. E o Leandro Tavares, olá Rogério, perto do terceiro jogo pela Série C, o Voltaço teve 2 escalações diferentes, contra Pouso Alegre e Floresta. E qual foi a sua proposta que você quis para essa equipe nas 2 partidas? Queria que você falasse um pouco. Então, na primeira foi um jogo, o padrão nosso mesmo, né, com 2 extremos, centroavante, com meia, com 2 volantes, foi o nosso padrão normal. Tentei um pouco mais de mobilidade, porque a gente viu que o time do Pouso Alegre é um time pesado, um time que marcava muito forte, então nós queremos um time mais leve para poder desequilibrar eles, já que nosso campo é muito bom e queremos um jogo mais rápido, porém, num erro ali nosso de saída de bola, acabamos tomando um gol numa dividida, né? E criamos muitas possibilidades, criamos muitas chances de gol, infelizmente não fizemos, e acabou sendo uma situação muito ruim para a gente. No jogo seguinte, contra o Floresta, eu já mudei. Por quê? Como o Floresta era um time jogando em casa, porém queria um contra-ataque, a gente tinha que se expor um pouco mais para conseguir essa vitória. O que eu fiz? Fiz com 3 volantes, né, para dar uma sustentação maior, para que a gente evitasse esse contra-ataque deles. E podendo, no meio do jogo, colocar os meninos mais leves, um time mais ofensivo no decorrer do jogo, caso necessário. Infelizmente, as coisas fugiram do nosso controle muito cedo, né? Tomamos um gol de lateral aos 2 minutos e um contra-ataque aos 15 e 2 vezes por erros nossos, com
por não estarmos atentos, ligados, e acaba mudando todo o panorama de um jogo. O que você queria acaba ficando contra você, porque você está com 3 bons dias, acabei logo fazendo substituição mais cedo, porque o Dudu tinha tomado cartão já, um jogador que vai muito por combate, um jogador que acaba errando bastante passe, até por isso eu troco muito ele nesse momento que ele está perdendo, então ele acaba, ao invés de fazer a construção, ele dá muito mais contato com a gente, então eu acabei fazendo a substituição no primeiro tempo para que a gente pudesse evoluir. Conseguimos evoluir, porém não conseguimos fazer os gols, não conseguimos ter agressividade no último terço e não conseguimos fazer o gol. Então é isso que a gente está trabalhando para que a gente possa acertar o time e fazer o que tem que ser feito para a gente voltar ao caminho das vitórias. O Gustavo quer saber um pouco de você, o seu estilo como treinador, o seu estilo de jogo, quais são os princípios defensivos e ofensivos que você gosta de enfatizar durante os treinamentos e como se aplica isso no jogo? Então, a variação de marcação-pressão, marcação mais recuada, né, no bloco baixo, ela depende muito mais do seu adversário do que de você. Então, tem uma relação com a única relação que tem em comum elas é diminuição ao portador, né? Eu gosto de sempre com uma marcação muito sendo bem agressivo ao portador da bola, adversário, né? Para que a gente possa diminuir, os demais fechar a linha de jogo dele para que ele não tenha a progressão, né? E isso requer tempo. Por quê? Outro lugar o treinador deixa joga de outra forma, não que seja errado, é certo, né? Cada um tem seu método de trabalho. Porém, o meu é nesse estilo. Então, você precisa trabalhar bastante, precisa fazer com que eles entendam isso e estimular o máximo possível isso deles. Senão você acaba deixando o adversário em condições. Eu gosto muito mais de marcar a pressão, de incomodar o adversário lá em cima. Mas para isso tem que ter característica, tem que ter um time equilibrado fisicamente e taticamente, para que você também não dê espaço para o seu adversário. E isso nós não estamos tendo ainda, nós estamos precisando equilibrar um pouco mais para que a gente possa evoluir o nosso nível de trabalho, né? Como foi na Série C do ano passado, Copa Rio e Série A2, onde fazíamos muito bem isso. E no Carioca mudamos um pouquinho, até devido ao nível dos 4 grandes e também o calor excessivo que foi o início do ano nos horários dos jogos, que eram as 3 horas da tarde. E ele também perguntou, o Volta Redonda no Carioca demonstrou um estilo de jogo que marca o adversário lá em cima, né? E eu queria que você falasse um pouco como funciona esse trabalho no dia a dia, nos treinamentos, de implantar essa filosofia e como você implementa esse princípio tático nos atletas. Então, a gente chama de subprincípio, né, quando fala sobre isso, né? A diminuição do portador, o balanço defensivo, isso não é um princípio de jogo, isso é um subprincípio, né? E a gente trabalha muito isso em aquecimentos, em primeiro treino, né? O que a gente quer de trabalho ali, a gente inicia com esses subprincípios ali para que o jogador já coloque na cabeça que a gente vai trabalhar aquilo ali, que ele vai precisar fazer aquilo ali, né? E depois a coletividade. Eu sou um treinador que trabalha muito a parte tática do nosso e do adversário, né? Então, ou seja, a marcação alta, a marcação baixa, a marcação pressão ou pressão no meio campo, tudo depende de relação ao nosso adversário, né? Saber como ele se porta, saber como ele joga, para que a gente possa estruturar. E tudo isso é treinado. Não tem um jogo que nenhum jogador vai para campo e sabe o que tem que fazer, né? E óbvio, qualquer time pode mudar de um jogo para o outro. E caso tenha mudança, eu estou na beira do campo ali para orientar e pedir para que ocorra as mudanças de padrão de marcação, para que a gente possa fazer o melhor encaixe possível contra o adversário. E com essa marcação-pressão, seus atletas também precisam se recompor rapidamente na perda da posse de bola, né? Qual a importância da compactação defensiva e do entendimento por parte do atleta para executar corretamente? Exatamente. Como falei, existe um grande problema do futebol, que ele não é, um problema não, né? Mas o normal do futebol é que ele não é padronizado. Todo treinador não trabalha igual, cada um trabalha de uma forma. Tem um trabalho que vai trabalhar no 4-2, outro no 5-3, 5-4-2, 5-4-1. Cada um vai trabalhar de forma, uns vão marcar pressão, outros vão marcar atrás. Então você pega jogadores que não estão habituados a marcar em cima. Então, ou seja, quando você imprime isso para ele tem uma dificuldade de fazer. Aí as pessoas falam, ele é bom jogador aqui, porém não faz essa parte, ou seja, com ele jogando eu não consigo fazer a marcação-pressão, né? Então, ou seja, são variações complicadas de se fazer, né? O outro é um pouco mais lento. Se ele é mais lento, como nós vamos jogar contra-ataque? E tipo,
nós fomos um pouco reativos a alguns jogos do Carioca, estávamos atrás, porém, em 3 jogos passados, a gente aprovou o adversário. O Lelê é um monstro, então ele conseguia chegar rápido lá. Hoje eu não consigo fazer com meus centroavantes. Então, são coisas diferentes. Não adianta as pessoas só acharem, tem que jogar dessa forma porque é o certo. O certo é a forma que você tem com seus atletas, né? Então, aí algumas pessoas vão falar, então contratasse alguém. Sim, se eu tivesse condições de contratar quem eu quisesse. O futebol brasileiro todo requer. Tu vê o Fluminense, que é um time de Série A brasileiro, que é o time da Libertadores, vem buscar um jogador no Volta Redonda, né? Não foi buscar no Corinthians, no Palmeiras, no outro lugar, era no Volta Redonda. Quando aparecem jogadores, eles não são captados por times maiores, né? O Grêmio mesmo, agora o Renato Gaúcho falou, se a gente não conseguir 2, 3 atacantes de velocidade, nós não vamos disputar nada. É isso, o futebol requer isso, o futebol pede isso, e o futebol está com a escassez disso. Então não adianta nós só queremos achar que vamos fazer, porém nós não temos as peças. Então, esse entendimento, eu sei que o torcedor é ruim, porque é difícil, porque ele está ali sempre com emoção, porém, quem trabalha com futebol tem que ter razão. E uma coisa eu confesso, nenhum torcedor do Botaço, o mais apaixonado que seja, quer vencer mais do que eu, até porque meu emprego depende de vitória, meu trabalho está todo ali, então eu preciso muito da vitória, então consequentemente eu vou tentar escalar e fazer o melhor todos os jogos para eu voltar. E o Johnny, queria que você falasse agora qual a expectativa agora para a sequência da temporada, para os próximos jogos, como é que vem sendo essa preparação no dia a dia para melhorar os resultados. Então, é trabalhar, né? Tivemos uma semana muito boa, uma semana cheia, agora que a gente deu para trabalhar. Eu creio que no jogo do Brusque nós vamos ter uma evolução muito grande do que foi os 2 primeiros jogos. Na semana subsequente, por mais que a gente volte na terça-feira, mas a gente tem mais 2, 3 dias de trabalho ali, então vão ser interessantes antes de enfrentar a América de Natal. Depois vamos ter mais uma semana cheia até pegar o Paysandu. Então, ou seja, eu creio que quando chegar na América de Natal e Paysandu, o time já esteja no nível maior e melhor da gente desempenhar, né? Porém, não tem jeito, futebol é resultado e não sabemos se vamos chegar até lá. Porém, com o trabalho, eu creio que vamos qualificar muito mais o time até nesses jogos. E o torcedor João Vitor perguntou, o que falta para o time deslanchar? Achar a formação certa ou é o entrosamento? As duas coisas, o entrosamento e a formação certa estão interligadas, né? Como acabei de falar há um tempo aqui, não adianta ter um bom jogador aqui, um bom jogador aqui, e se eles não tiverem liga, não tiverem a característica de fazerem a parte ofensiva ou a recomposição, não tem como jogar junto, né? E aqui nós estamos buscando, tivemos alguma felicidade de lesões aqui que vão estar nos atrapalhando um pouquinho, chegar de outros jogadores que tem que chegar a parte física, pegar a parte tática. Então, porém, eu acho que esse conjunto, essa coletividade e fazer os gols, porque mesmo com todos esses problemas, se nós tivéssemos feito os gols, não estou falando nem os gols difíceis, não, os gols fáceis que tivemos contra o Pouso Alegre, nós tínhamos empatado ou vencido a partida. Então, ou seja, aproveitar as oportunidades também é uma situação importante para a gente. Ele também quer saber como é a relação sua, do treinador, com os assistentes, com os membros da comissão técnica. Vocês se dão bem, se ajudam muito. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, a minha relação aqui é muito boa. Um dos motivos até de eu trabalhar aqui no Volta Redonda até hoje é essa comissão técnica permanente do clube. Porque quando você vai para um clube ou outro aí, você tomou um problema já enfrenta dentro do vestiário da comissão técnica, onde as pessoas querem aquele espaço ali, querem aquela oportunidade, né? E aqui são pessoas jovens. O William, com 26 anos, nosso preparador físico, que bota o time numa excelência. No primeiro trabalho dele, quando eu cheguei aqui, ele já subiu junto comigo. E o time tem uma parte física formidável, junto com o Lucas, que é o assistente dele, né? O auxiliar dele, que está sempre muito integrado ao trabalho. O Vitor, que faz a parte de auxiliar técnico com fisiologia. Então, ou seja, eles, meninos que são mais próximos a mim ali, né, que estão na beira do campo comigo, esplêndido, né? E temos o Rodolfo também, que é o análise que veio comigo, que eu que trouxe ele. É um garoto excepcional, profundo conhecedor do futebol, na parte tática, onde me ajuda bastante com a parte da análise, tanto nossa quanto do adversário, para que a gente possa desempenhar o melhor. E
no geral, né, a parte de fisioterapia, nutrição, rouparia, massagistas, fisioterapeutas, que é formidável aqui, todo mundo com o seu trabalho. Eu tenho certeza absoluta que o nosso conquistando todo o nosso objetivo, porque cada um fez a sua parte, porque não adianta só ser treinador, ou só ser diretoria, ou só ser jogador. Não, é uma parte, um conjunto num todo, onde cada um faz seu setor e onde cada um ajuda o outro fazendo o seu melhor. E o Lucas perguntou aqui, obviamente que após o Carioca você deve ter recebido proposta, o que te fez ficar no Volta Redonda? Então, eu recebi outra proposta, muita mesmo, foi no período do Carioca, né? Onde equipes grandes, equipes de tradição, de torcida vieram, propostas pesadas, propostas fortes, que balançaram no momento. Porém, eu sou um cara que eu não posso ser ao contrário do que eu falo. Se um dia que eu cheguei aqui pro Lelê e falei, Lelê, pô, a gente precisa de você para que você nos ajude aqui, cara. Foi no jogo da Copa do Brasil, onde o Fluminense já estava quase com o Fluminense, já que o Fluminense pediu para ele não jogar, e eu falei para ele que ele precisava jogar conosco por causa dos companheiros, por causa do nosso ano. E ele falou assim, Rogério, estou fechado. E jogou, não pode ser eu ser o primeiro a abandonar o barco também, quando surge uma situação boa para mim, né? Então, óbvio que eu não ia sair, até porque eu também tinha um sonho de chegar à semifinal e à final do Campeonato Carioca, como treinador, já tinha sido como jogador de futebol, ser campeão já, e nesse ano fazia 20 anos, eu tinha uma ilusão que ia acontecer de novo, e eu não ia ser de jeito nenhum. Então, eu permaneci. E após o estadual, eu tive algumas coisas, porém não era do que eu imaginava. E a outra situação que eu tinha era de ficar parado, né? Ficar parado em casa, esperando alguma coisa. Sabia que a edição brasileiro, tanto da Série C quanto da Série B, que a partir daí, qualquer time que tivesse um pouco mal ia ter outro treinador e eu seria um dos nomes que poderia estar sendo selecionado, né? Então, eu poderia ter feito isso, porém, aquele dia lá no Maracanã, na derrota do Fluminense, mexeu comigo muito o apoio da torcida, o momento que eu fui me direcionei até eles e foi só momento de força, passando força para a gente ali, momento de aplausos, ao invés de crítica pelo jogo que a gente fez. Então, o também mexeu muito comigo e eu não podia sair daqui sem tentar, pelo menos, fazer algo melhor pro clube, né? Mas agora é parte do futebol, estou trabalhando aqui, muito feliz, não pretendo sair, porém o mercado às vezes é agressivo e algumas vezes a gente não pode perder a oportunidade de fazer um passo maior na carreira, né? Então, mas agora eu estou feliz aqui e espero de repente poder ficar aqui até o final do Série C. Você falou que não vai sair agora, e o Lucas fez então uma pergunta sobre um post que você fez no story, uma frase enigmática, no último dia 9, ele falou, está de saída? Não foi sobre isso, foi sobre tomar decisões que nós precisamos tomar aqui no clube aqui. Foi um momento onde eu falei com a diretoria, falei, precisamos mudar. A mudança tem que vir no comando técnico ou alguma coisa relacionada aos jogadores. E eu fiz algumas exigências para a gente tentar dar sequência que houvesse alguns jogadores que tivessem saído do elenco. E tivemos 2 atletas que estão encostados, que é o Dudu e o Berguini. Eu não vou me aprofundar nos motivos, até para não ser mal interpretado ou julgar de forma errada, porém tem nada a ver com o negócio de aposta, para adiantar já de antemão. São coisas relacionadas internamente, onde eu acho que os meninos deveriam estar um pouco afastados nesse momento agora aqui, para que outros possam crescer, fazer o seu melhor, desempenhar o seu melhor, para que o clube possa ter evolução. E espero que assim seja o melhor para o clube. E queria que você fizesse algumas considerações para a torcida, para quem está assistindo. Então, eu só quero agradecer sempre pelo apoio que todo torcedor tem comigo. São 1 ano e 2 meses que eu estou aqui no comando do clube. Até hoje, no meu comando, nós conquistamos todos os objetivos que nós tínhamos que alcançar, nós alcançamos. Óbvio que poderia ter sido melhor, poderíamos chegar em fases maiores da Copa do Brasil, poderíamos ter tido acesso no passado, porém, depois de um descenso no estadual, você ter um acesso à Série B é muito difícil, não tem relação que faça essa ligação. Era o momento mais de ficar na Série C do que
de você subir, né? No Carioca esse ano conseguimos já a vaga do Copa do Brasil ano que vem, chegamos a semifinal do Campeonato Estadual, eliminando o Botafogo, que hoje é o líder do Campeonato Brasileiro Série A. Chegamos eliminando um clube de Série B de brasileiro que acabou de ser rebaixado, que é o Atlético Goianiense. Chegamos na terceira fase da Copa do Brasil, onde perdemos para um time de Série A do brasileiro. Então acho que o nosso trabalho tem sido muito bem feito aqui. Porém agora as coisas não estão da melhor forma possível. Eu só peço o apoio de vocês, a confiança no trabalho, tanto no meu, quanto da diretoria, quanto dos jogadores. Aqui nós temos bons jogadores, um grupo muito de homens, de pessoas que querem a evolução também, que querem melhorar, que querem buscar os resultados positivos e assim nós vamos conquistar. Espero que a gente consiga o mais rápido possível sair dessa situação desconfortável e que a gente possa melhorar, né? No meio da competição. Haja vista, o 8º colocado tem 3 pontos. Então, ou seja, em 2, 3 jogos nós já podemos estar no G8. Então é assim que nós temos que levar com esses pensamentos para que a gente possa estar sempre buscando as vitórias e sempre com um alto astral muito bom entre torcida e jogadores. O Michael Santos, professor Batista, da Rádio Desportivo. Como está essa relação com você, Dudu, depois daquele conflito ali no jogo contra o Bahia no Raulino? Então, o Eduardo é um dos jogadores que eu mais tinha contato aqui, né? Um jogador que eu fui buscar ele no Atlético Cearense, no Ferroviário, desculpa, de Ceará. Ano passado jogou contra a gente, eu vi um jogador com potencial muito grande, e eu que indiquei o nome dele para trazer. Até quando nós anunciamos ele aqui, a torcida foi até um pouco contra por não conhecer o atleta e por ter vindo do time que tinha sido rebaixado da Série C. Um jogador que foi formidável com a gente, ajudou muita gente na Carioca, porém teve aquele desentendimento ali, algo que o desentendimento é normal, algumas reações não foram a certa, porém o calor a beira do campo ali é sempre bem complicado porque está na flor da emoção ali. Então, porém, seguimos o trabalho. Eu sou um cara que eu não vou prejudicar o time por alguma coisa relacionada só a mim só, de querer ou não querer aquela situação, eu não vou fazer isso, porém, deu sequência, porém agora não, agora tivemos algumas coisas que não tem como eu falar aqui agora, porém não tem como também permanecer com ele no elenco, e por isso está afastado ele e o Berguinho, dos jogadores que no momento não estão fazendo parte do elenco, estão treinando em horários separados, para que a gente possa dar um conforto maior, uma tranquilidade maior ao time, para que possa desempenhar o melhor treino e desempenhar o melhor jogo, para que a gente possa estar voltando ao caminho das vitórias. Pode falar. Eu fiquei sabendo que vai ter um convite para algum torcedor e ver o dia de treinador durante uma semana, né? As pessoas acham que a tomar a decisão de um treinador é sempre muito fácil, é só, coloca esse aqui, coloca esse aqui, coloca esse aqui, e não é. Como eu te falei, hoje, para você fazer futebol é uma junção de fatores. Você tem que dar liga no seu time, você tem que colocar jogadores com características que você quer desempenhar também, ou características que o jogador tenha para que possa desempenhar o que você pensa também. Então é sempre muito difícil, né? E a gente brinca aqui que queria trazer os torcedores para fazer parte ver essa vivência, por como é o dia a dia de um treinador de futebol, como acorda tão cedo para fazer análise de treino, de jogo, do adversário, conversar individualmente, conversar com o grupo, ver como estão todas as situações, ir para o campo, montar o treinamento, dar o treinamento. Após isso, tem reuniões, tem conversas individuais, tem análise do adversário de treino, de jogo do adversário, tudo isso nesse contexto onde você tem que ver jogadores estão lesionados, jogadores que estão treinando bem, estão treinando mal. Então, todo esse contexto para depois você juntar tudo isso e definir o time que vai iniciar ou como você vai jogar para esse jogo. Então tudo isso é muito difícil, é uma correria grande e a gente está aqui, iniciou com uma brincadeira, mas vai se tornar um desafio para fazer com que a gente consiga sortear um torcedor que venha para vivenciar isso durante uma semana conosco, para que a gente possa sentir na pele um pouquinho da emoção e da dificuldade que é ser treinador de futebol. Tá lançado o desafio, então, né? É isso aí.